Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente então vai transformar um notebook em desktop. Esse notebook aqui ele está com um probleminha na placa, onde vai conectado o chicotinho que vai para o LCD. Ele já não tem nenhum LCD mais, ele é um modelo antigo, mas é um modelo ainda que está funcionando. Ele está nessa carcaça. Se você conectar o cabo VGA aqui, ele vai ligar tranquilamente. Mas eu tenho um gabinete ali e a gente vai transformar ele em desktop. Ele tem Wi-Fi e Bluetooth, mesmo sendo um modelinho antigo. É um modelinho dessa marca aqui. Só que eu não tenho a fonte dele, pessoal. Eu fiz uma gambiarra aqui para a gente utilizar uma fonte de outro notebook aí que a ponteira é um pouquinho mais fina. Mas ele tá ligando, tranquilo. Ele não tem o HD. O HD eu retirei para utilizar em outro notebook, um HD de 500 GB. Ele tem então um processador Celeron. Eu troquei o processadorzinho dele, coloquei em um processador dual core. E ele tinha 2 GB de memória, eu coloquei mais um pente de 2 GB. Esse aqui é uma sucata que estava jogado ali, guardado na realidade, mas ele funciona. A gente vai trocar então, colocar ele no desktop, num gabinete aí. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa conversão. Se você não tem uma fonte aí para você tá ligando ele, lembrando, se você fizer um computador de mesa, você não vai precisar da bateria, só se você quiser mesmo. Que você vai fazer então? Você pode utilizar uma fonte ATX de computador. O fio amarelo é 12 volts e o fio vermelho ele é 5 volts. E o que você vai fazer? Vai pegar o fio amarelo e o fio vermelho vai ligar os dois, gerando 17 volts. E o fio preto é o Terra GND. Com 17 volts ele deve funcionar, porque eu já testei nesse aqui, ele funciona, mesmo tendo 2 volts a menos. Então é isso aí, pessoal. Eu vou desmontar ele aqui, retirar a placa e a gente vai passar, vou mostrar agora para vocês o gabinete que a gente vai estar utilizando, beleza? O gabinete que eu vou estar utilizando é esse aqui, pessoal. Ele é um gabinete antiguinho. Vamos mostrar para vocês aqui, que eu tenho já ele faz um bom tempo. Mas é um gabinete aí bacana que eu vou estar utilizando então para montar para fazer essa conversão aí. Tranquilo? Se você quiser colocar a fonte ETX, a gente vai fazer uma adaptação bem bacana aqui nessa parte. E vai fazer então aí, fazer com que ele fique funcionando da hora. A gente vai deixar funcionando as entradas USB aqui atrás. E aqui na frente também, pessoal. Essas entradinhas aqui também vão ficar funcionando. Vocês vão ver como que a gente vai fazer funcionar. E aqui, onde vai o DVD-ROM, a gente vai utilizar o drive do notebook, até porque esse aqui só lê CD e esse tá baqueadão. Beleza? Então a gente vai desenrolar essa fita, beleza? Vamos começar então a desmontagem dele. Só, pessoal, se você quiser montar ele novamente, você guarde todas as peças numa caixa, porque dessa forma que ele está funcionando. Só colocar a fonte e um cabo VGA no monitor que ele está funcionando. Então você pegue e guarde as peças se você deseja montar ele novamente na carcaça. Aqui o jeitinho de tirar dos parafusos. Lembrando que a gente ganha Wi-Fi, dependendo do notebook a gente ganha Bluetooth e também entrada para cartão.
Nossa placa está aqui então, pessoal. Agora a gente vai ter que fazer algumas adaptações, é lógico, para a gente estar podendo colocar no gabinete. Mas não tem muito segredo, como vocês podem ver. A entradinha do carregador está aqui. Entradas USB, a gente vai usar então alongador do USB nessa parte aqui. Entradinha de áudio aqui que a gente pode usar alongador também. A gente ganhou entrada USB, ganhou um adaptador Wi-Fi e Bluetooth. E o cooler de ventilação aqui fica o mesmo. Se você desejar colocar um a mais, eu vou colocar um na tampa do gabinete. Então é isso aí, não tem muito segredo. É um computador normal. Então, que a gente vai estar instalando e configurando, beleza? O HDzinho eu vou usar um HD SATA normal. Já estou aqui com o meu gabinete. Já achei a posição ideal então da placa do nosso notebook, pessoal. Você vai ter que fazer algumas adaptações, mas ele vai ficar bom. Eu vou mostrar para vocês aqui então. Eu vou segurar ele, essa placa aqui em dois parafusos aqui embaixo, perto do cooler, até porque é diferente deixar parafusos que dê bem certo. Talvez tenha que colar a tua placa e não sei. Achei esses dois ali perto do VGA que vai ficar beleza, que vai segurar a placa aí para ela não se mexer. Outra coisa, eu vou ter que adaptar aqui esse HD, que eu estou utilizando esse daqui. Mas é fácil de fazer essa adaptação, depois eu vou mostrar para vocês. A bateria vai dar pra gente colocar ali também. Vai dar pra gente colocar a bateria, vai ter espaço. Aqui atrás eu vou mostrar para vocês, então, pessoal, o que eu fiz tanto. Tem um áudio que eu vou colocar aqui, da onde estava a fonte. Eu vou pegar, vou colar com a Araldita aqui. Esse computador eu vou deixar só com uma entradinha de áudio atrás dele. Ele tem saidinha para alto-falante, vou colocar os alto-falantes atrás aqui. Aqui essa parte eu recortei, pessoal. Estão vendo que eu recortei aqui. Para então aparecer a entradinha de cartão. As entradinhas, duas entradinhas USB. E a entradinha aqui de rede. A de VGA, vocês podem ver aqui, vou afastar um pouco, que era assim, pessoal. Eu peguei a serrinha aqui, serrei nessas bordas, e em cima entortei para baixo aqui, para a gente poder estar colocando o nosso cabo VGA aqui. Dessa forma aqui, beleza? Outro detalhe, vocês vão ter que, se você tiver o extensor USB, beleza? Porque aqui do notebook aí, a plaquinha que você usar, ela vai ter duas entradinhas USB com entradinha de áudio. A de áudio você pode pegar e puxar até lá na frente. Você pega a entradinha de áudio, solda e leva na entradinha de áudio que fica aqui na frente já da carcaça do gabinete, beleza? Que fica aqui. Mas eu vou levar essas duas USB aqui através dos cabinhos, pessoal, que já vem dessas duas entradinhas. Esse aqui, então, pessoal, é um cabo USB. Talvez aí do teu seja um pouco diferente, porque esse aqui eu fiz para me utilizar aqui. E desses fios aqui, pessoal, a gente vai puxar nos fios que vai lá para o USB. Então, o vermelho, que é o VCC, vai ser positivo. O data mais vai ser, o verdinho vai ser o data mais. Esse vai assim, então vai nessa posição, sim. Vai o 3,38 VCC, vai o data menos, que é o branco. O verdinho é o data mais, informação. E o GND vai dessa posição assim, pessoal. Desse jeitinho assim. Então, digamos que seja assim, ó. Você invertendo, ele fica assim. Se fizer ao contrário, ele muda, beleza? Então, eu vou adaptar o USB. A fonte aqui eu vou puxar pra frente ali.
Vou achar um pino compatível com a fonte que eu tenho ali. E o botãozinho de liga e desliga, ele fica aqui, ó, galera. Ele fica nessa chapinha aqui. Eu vou ter que puxar no Power SW do botãozinho e do LED SW eu vou puxar o LED que fica aqui na placa ainda, mas eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos fazendo passo a passo, tranquilo? Na placa, então, você vai ter que procurar aí o botão de liga e desliga. No caso, o meu é esse aqui. Um fio vai na parte do terra, da base então do notebook, e o outro vai no pino aí que você vai ter que testar, que liga e desliga. Ele tem 4 pininhos de volta do botão, mas apenas um encostando no terra que ele vai ligar. Então os meus já estão aqui e aqueles 2 fios eles vão aqui, pessoal. Nesse, vamos tentar dar um foco para vocês aqui. Nesse fiozinho Power SW. O fio do LED aqui, pessoal, já soldei, não sei se dá para vocês verem aqui. O LEDzinho, peguei do positivo do LED aqui. Do positivo do LED, fio amarelo. E do terra da placa, eu peguei um pro negativo do LED. Esse aqui, então, esses 2 fios aqui, então, vai para o LED SW. E o vermelho do botãozinho que liga vai para o Power SW. O USB que vai para frente, eu já fiz aqui, então. Os conectores metálicos para baixo, começando da direita para a esquerda, então 3,38 positivo. O próximo aqui é o data menos, data mais e GND à esquerda, beleza? Já fiz os dois aqui, já estão vindo lá da frente, tranquilo. O áudio lá na frente eu vou deixar desabilitado, pessoal. Só vou colocar o LED e o Power SW que vai lá para frente, beleza? E o USB. Já isolei algumas partes da nossa placa, então. Só falta a gente, então, adaptar o nosso HD aqui, porque ele não encaixa certinho. Na verdade, é só fazer os fios aqui. Porque na hora que ele vai encaixar aqui, vou mostrar para vocês. Ele é muito gordo, porque ele não é 2 milímetros, né? Essa parte aqui ele não encaixa, então a gente vai ter que fazer uma solda e um encaixezinho aqui, beleza? É só isso aí e o conector dock carregamento lá e tá pronto então o nosso desktop, beleza, pessoal? Daqui a pouco eu retorno aí, então um cooler de ventilação tá aqui e outro cooler de ventilação tá na tampa que eu vou mostrar para vocês depois, para auxiliar a refrigeração da placa. Então estou aqui com a minha placa 100% convertida já. Falta alguns detalhes, no caso se a gente for usar a fonte ATX, mas no meu caso não é esse. Então os fios que vai para o Power SW, que liga e desliga o computador, já está pronto. A fonte aqui eu aumentei ela e troquei o centro. Vou dar um foco para vocês verem que troquei o centro ali, pessoal. Porque a fonte que eu tenho, ele aceita só o centro fino ali da entrada do carregador. E tem umas marcas aí que o centro, no caso esse aqui, que era muito grosso lá dentro, né, o miolinho, e daí não dava certo. Também fiz a alteração, troquei. Como vocês podem ver aqui. Outro detalhe, puxei 2 fios aqui do cooler de ventilação, que vai nas tampas, na tampa lateral e na parte de trás. O fiozinho do LED também, o verde é negativo e o amarelo é positivo, que vai do LED, que eu vou colocar no Power LED e no HD LED, nos dois. Como esse aqui não tem a opção de ficar pulsando a luz do processamento, eu vou puxar nos dois para ficar bacana. A parte de áudio eu vou deixar só uma atrás. O USB eu já adaptei lá na placa. Pessoal, essa placa aqui foi totalmente modificada de forma caseira. O HD grande aqui, pessoal, ele não vai entrar. Se você tiver um HD fino aí de notebook, vai dar certo também. Mas esse HD aqui,
ele não vai dar certo e nem vai dar porque eu vou explicar o motivo para vocês. E eu adaptei aqui então um cabo SATA, eu peguei um cabo SATA, de um lado eu deixei ele fêmea e outro lado eu transformei ele em machinho para a gente conectar aqui, nessa parte aqui, para a gente conectar aqui e levar a outra ponteira lá para o HD. Se você estiver usando o fonte TTX, pessoal, você só faz adaptação no SATA mesmo, se for um HD grande. Eu fiz outra adaptação aqui, que é para energia que vai para o HD. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Eu tirei dois conectores, esse aqui, ó, de placas velhas de notebook. Utilizei um fêmea, só para mandar a voltagem para girar o HD. E outro lado, eu transformei ele, assim, vamos dar um foco para vocês, em machinho. Essa ponteira do machinho vai aqui. Vai nessa parte aqui. E essa outra parte aqui vai o HD. Então aqui vai uma parte do HD. Esse pedaço que a gente vai ter que tirar na realidade. E vai o cabinho SATA. Então é isso aí. Se você for utilizar um HD fino aí de notebook 2mm, vai dar tranquilo. E o Wi-Fi, os cabos estão aqui. A gente vai ter que achar uma posição bacana onde eles vão. Que a gente vai ter que colocar aí no computador. A gente vai partir para montagem. Eu vou conectar a minha fonte aqui para vocês verem. Eu vou conectar a minha fonte aqui. Com uma mão é um pouquinho complicado. Agora eu vou segurar esses dois fios aqui, né, que é o do liga, e vocês vão ver que ele já vai funcionar. LEDzinho também está acendendo. Beleza, então, pessoal, essa parte aqui, se você quiser então utilizar um HD grande aí também. Mas a hora que eu tava criando essa adaptação pro SATA aqui, pessoal, não é difícil, só você fazer um extensor na realidade. Eu tava testando aqui no HD, por um azar, meu HD criou vida, virou um mussu na minha mão e caiu da minha mão no piso e acabou danificando o meu HD de 500 GB, né, pessoal? Sacanagem ter que fazer um tutorialzinho aí para dar umas dicas para vocês e acaba levando um prejuízo. Essa marca aqui já não é boa de nascença. Ele caiu mesmo desligado, aí criou 1 milhão, 1 bilhão de bad blocks. Não deu para mim recuperar, tinha 300 gigas aí de animes, de filmes, de desenhos, né? Que estavam armazenado nesse HD aqui pra gente, que a gente ia testar lá, né? Mas é isso aí então, pessoal. Tem outro HD ali que eu vou estar testando. Essa placa aqui é muito chata, que o HD tem que estar 100% aí, sem nenhum bad block aí, pra gente formatar, beleza? Agora a gente vai partir pra montagem no gabinete.
Já está montado então o meu computador aqui, pessoal. Como vocês podem observar, o fio do Wi-Fi está conectado. Coloquei um outro cooler de ventilação aqui. Nessa parte aqui então ficou o dock de carregador, se você for utilizar mesmo de notebook. Entradinha de áudio, as outras entradas tá aqui eu cortei como eu disse para vocês. Eu vou utilizar a bateria mesmo. Os fios do LED aqui. Os fios do botão de liga. O USB eu coloquei lá atrás conectado para vir aqui para frente. Não vai dar para mim usar o adaptador que eu criei. Eu já testei, ele tá funcionando porque aquele HD lá eu derrubei. E ele já tá legalzão. Outra saidinha se eu quiser usar um outro cooler de ventilação. Porque aqueles outros de computador mesmo, ele é 12 volts. Esse aqui é 5 volts. Mas eu deixei uma saidinha aqui. A bateria vai ficar aqui bacana. Vamos então ligar aqui para vocês verem. Tá ligadinho. Agora vamos colocar o HD lá então, pessoal, pra gente configurar esse computador, beleza? Já coloquei os pentes de memória RAM HD e o Windows já está iniciando. Esse HD é daquela máquina ali, é de notebook, mas é de um TB que estava utilizando aquele PC. O que eu ia instalar nesse PC aqui foi um HD que eu tirei desse PC aqui, que eram de 500 GB, eu coloquei de 1 TB e tava sobrando um. Eu queria fazer aí um experimento, né, mas foi mal sucedido, perdi o HD na realidade. O projeto é bem sucedido em si, transformar o notebook em desktop, mas teve aí não queria gastar nada. A adaptação foi feita aí toda caseira mesmo, sem precisar comprar nada. Mas a gente teve uma perca aí que é o HD.